Quando nós entrarmos pelas portas da casa do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter um objetivo: vir em busca daquele que tem a vida para nos oferecer. E essa vida está no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 3, e versículo 35. O Pai amou ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você está vendo que se nós não tivermos o Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, a ira de Deus está sobre nós? Não tem salvação fora de Jesus Cristo, igreja. Não adianta eu ficar falando em nome de um Deus, quando eu falo para salvação, mesmo que eu esteja falando em nome do Deus Pai. Se eu não revelar Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, a ira de Deus está sobre a minha vida. Sabe por que a ira de Deus está sobre a vida daqueles que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Porque dessa maneira nós não estamos dando crédito ao sacrifício que Deus fez por nós. O sacrifício de Jesus Cristo foi para que nós tenhamos vida eterna. Se nós não dermos crédito ao Filho de Deus, se nós não reconhecermos Jesus como o nosso Senhor e nosso Salvador, aqui diz que a ira de Deus está sobre nós. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você está vendo que quem não acreditar em Jesus Cristo não verá a vida eterna, igreja? Que essa igreja que vive falando em nome de anjo, é o anjo que sobe, é o anjo que desce, é o anjo forte, é o anjo poderoso. Que essa igreja que fica falando em nome de um Deus, mas esse Deus não é Jesus Cristo. Que essa igreja fique atenta, quem estiver ouvindo pregações que não leve a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, porque esse povo está correndo risco de perder a salvação eterna. Se nós acreditarmos no Filho de Deus, nós temos a vida eterna. Todas as 3 mensagens que nós lemos até agora, termina dizendo: aquele que acreditar no Filho tem a vida eterna. A última que nós lemos diz: todavia, aquele que não se mantém no Filho não tem a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. Se nós não reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não temos vida eterna e sobre a nossa vida está a ira de Deus. Eu quero deixar bem claro essas mensagens para vocês não acharem que eu estou inventando aqui um outro evangelho. O versículo 36, o que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você pode falar em nome de Deus todo dia, mas se você não reconhecer o Filho de Deus como salvação da sua vida, você não tem a vida eterna. E sobre a sua vida vai permanecer a ira de Deus, porque você não deu crédito ao sacrifício que o Deus Pai fez por sua vida. Por isso eu deixo claro em todas as mensagens para vocês: sem Jesus Cristo não tem salvação, não existe vida eterna.
Todo aquele que tem o Filho tem a vida. O que se mantiver rebelde contra o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isto não é mensagem do pastor, é Bíblia. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é a verdade para a vida eterna? Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Nós devemos ser adoradores do Deus Pai, no Deus Filho, porque nele está a vida. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é a única verdade para a vida eterna. Quem não adorar Jesus Cristo não adora o Pai. Quem não vê a Jesus não vê o Pai. Quem não tiver um encontro com Jesus na terra não se encontrará com o Pai, porque Jesus é o único caminho para a eternidade. Não tem salvação fora do Filho de Deus, igreja. Se essa geração não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, e se arrepender dos seus pecados, não tem salvação. Se os judeus não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, eles não terão salvação, falando em nome do Deus Pai. Os judeus, eles acreditam no Deus Pai em todo tempo, mas sobre eles permanece a ira do Deus Pai, porque eles não reconheceram o Deus Filho como seu Senhor e o seu Salvador. É Bíblia Sagrada. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo é a vida que o mundo precisa. Jesus Cristo é o próprio Deus Pai no Deus Filho. Capítulo 14 de João e versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Jesus, igreja. O que falta para nós acreditar em Jesus Cristo com os olhos abertos ou com os olhos fechados? O que falta para nós acreditar que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação aonde nós estivermos? A vida eterna está no Filho de Deus. Jesus Cristo é o único caminho que leva para a vida eterna. Se você almeja salvação, vida eterna, não existe outro caminho, mesmo que esse outro caminho seja o Deus Pai. Ninguém vai ao Deus Pai senão pelo Filho. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Ninguém vai ter salvação fora do Filho de Deus. Não basta a igreja falar em nome de um Deus e pregadores falar bonito, não. A mensagem que leva para o reino de Deus é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem centrada no Filho de Deus. Se a mensagem na igreja não levar o Filho de Deus, ela não leva ao reino de Deus. Não adianta nós virmos aqui em busca de ouro, de prata, de conquista, de bens e alcançar o objetivo desse mundo, se nós não tivermos um desejo de ter um encontro com o Filho de Deus. Nós podemos ganhar todos os reinos desse mundo para nós e ficar do lado de fora, perder a salvação eterna no último dia. O próprio Jesus disse: do que adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a alma de vocês?
Do que adianta nós virmos para a igreja pedir pelo filho, pedir pelo casamento, pedir pela prosperidade, pedir para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um bem, para termos riqueza, para ganharmos fortuna, se nós não se prepararmos para o reino de Deus? E o reino de Deus está no Filho de Deus. Jesus Cristo é o único caminho para a eternidade. Quem não se converter a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, o único caminho que resta é um lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Assim como o Filho de Deus é o caminho para a eternidade, o afastamento do Senhor Jesus é o caminho para a perdição. Veja o que nós lemos: todo aquele que se mantiver no Filho tem a vida, o que se mantiver rebelde contra o Filho não tem a vida. Sobre ele vai permanecer a ira de Deus, e a ira de Deus manda para o lago de fogo e enxofre, manda para o inferno. Eu quero estar lendo a Bíblia aqui com vocês, pessoal, sempre, para que a mensagem fique bem clara. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu dos céus, para que todo que dele comer tenha vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesma. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. A mensagem é clara. Jesus deixando claro nessa mensagem que quem estiver nele tem a vida eterna. Quem participar do corpo e do sangue de Cristo tem a vida eterna. Se você comer do corpo e tomar do sangue e se mantiver nele, ele se mantém em você. Se nós comermos do corpo e tomarmos do sangue de Cristo, nós permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Eu me alegro com esse entendimento, porque se eu permanecer em Cristo, Cristo permanece em mim. Você está vendo o que salva? A aproximação do Filho de Deus. Cuidado com esse negocinho que não precisa estar dentro de igreja para ter Deus na sua vida. É esse o motivo. Todo mundo sai de dentro da igreja, tem Deus na sua vida, mas está do lado de fora e não conhece quem tem salvação eterna. Esse povo lá fora tem Deus na sua vida, mas não é o Deus que salva. Esse povo que está lá fora, que despreza a casa do Senhor Jesus, que despreza ensinamento, que despreza o Filho de Deus, que não abre a boca para confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles têm um Deus, mas esse Deus que eles têm não é o Deus que salva, porque a salvação está em Jesus Cristo. Se você se mantiver no Filho, o Filho se mantém em você, nele está a vida. E se você se mantiver nele, a vida está em você. Não é uma questão de eu somente dizer Deus é comigo. Ah, Deus está no meu coração, Deus me guarda, Deus é muito bom, Deus me protege. Olha, eu posso viver a minha vida, ser feliz, mas Deus está me guardando, Deus está me protegendo. Qual Deus? O Deus que oferece tudo que esse mundo tem para oferecer? É o mesmo Deus que ofereceu para Jesus Cristo os reinos do mundo, a glória deles, e disse: se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. O único Deus que tem salvação é Jesus Cristo. Essa é a base, é o ponto central da mensagem. Quantas mensagens nós lemos aqui nesta manhã e o final delas é:
Quem acreditar no Filho tem a vida eterna. A Bíblia não é uma mentira. A Bíblia é a única verdade de Deus no mundo. A Bíblia é a única base para quem deseja vida eterna, se espelha nela, encontra o caminho da eternidade, que é Jesus Cristo, e você alcançará misericórdia. Capítulo 3, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus confiou todas as coisas ao Filho, principalmente a vida eterna. O Pai ama o Filho e confiou todas as coisas em suas mãos. Todas as coisas. Não tem como fugir essa realidade. Todas as coisas estão nas mãos de Jesus, que leva para a eternidade.